Primeira questão. Ele quer saber a quantidade de calor, então não conhece o que. A massa vale 100. O calor específico não foi fornecido, mas como se trata de água, a gente já sabe que vale 1. E a variação de temperaturas, o que a gente vai ter que fazer? Pegar esse 100 e diminuir de 50. Então, achei aqui 50. Multipliquei tudo, achei 5.000. Na segunda, quando a gente fala em transmissão de calor à terra, quando a gente está falando de estufa de plantas, a gente está falando de um caso de irradiação, tá? Aqui ele está pedindo os 3 casos, né, de transmissão de calor. Então, a gente tem a condução, a convecção e a irradiação. Então, condução, eu coloquei ali aquecimento de uma barra. A convecção, por exemplo, quando a gente está aquecendo um líquido, a gente consegue perceber claramente ali a movimentação daquele líquido na panela, né? Por exemplo, quando a gente abre o congelador, a gente percebe, na verdade, que o ar frio, ele desce, né? Agora, quando a gente está fervendo uma água lá na panela, esse ar quente, ele sobe. Então, na verdade, acontece uma certa movimentação em função disso lá naquela panela. Isso dali seria a convecção. E a radiação, como eu falei, estufa de plantas. Na número 4, ele quer saber a quantidade de calor, ele deu a massa, deu o calor específico e deu a variação de temperatura. Eu multipliquei tudo, deu no final aqui 75, deram 75 calorias. Na número 5, já é o contrário, que ele não conhece a variação de temperatura. Então, eu coloquei aqui a quantidade de calor, né? A massa, o calor específico, multipliquei esses dois daqui, deu esse valor, e aí passei para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, dividindo esse valor daqui. Na número 6, a gente vai acompanhar aqui, ó. Qual o estado físico da substância a 4 graus Celsius e 10 atm? Essa parte aqui todinha desse gráfico está no estado sólido. Essa daqui está no estado líquido e aqui no estado gasoso. Como ele está falando 4 graus Celsius, a gente vai estar mais ou menos aqui assim. 10 atm, a gente vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Juntando os dois, ó, o que vai acontecer? Vai cair mais ou menos no estado líquido, tá? Determine a temperatura de pressão no ponto triplo. O ponto triplo é esse ponto daqui. Qual seria o valor da temperatura e o valor da pressão? Ó, o valor da pressão é de 5,2 atm e o valor da temperatura é de menos 57, tá? Qual o estado físico a 20 graus Celsius e a 50? Vamos lá, 20 graus Celsius e aí a 50. A gente vai estar mais ou menos aqui dentro, tá? Então, a gente vai estar no estado líquido. Determine a temperatura e a pressão do ponto crítico. Aonde que a gente está no ponto crítico? É esse ponto daqui. Então, o que a gente tem? A temperatura de 31 graus Celsius, tá? A temperatura está em graus Celsius. E o valor da pressão é de 73 atm. Continuando. O que é ponto triplo? O ponto triplo seria aquela parte, né, do gráfico onde a gente tem um encontro entre os 3 estados físicos, tá? Então, é justamente essa parte daqui do gráfico. Na 8, correlacione a primeira coluna com a segunda. Quando a gente tem água no congelador, quando eu boto lá uma caçamba lá de água no congelador, a água ela é líquida, né, e tá passando para o estado sólido. De líquida para sólida, a gente está na situação de solidificação. Então, essa primeira aqui vai ser letra B. Água fervendo. A gente está no estado líquido indo para o gasoso. Então, a gente está numa situação de vaporização. Então, seria aqui letra E. Água na tampa da panela. Quando a gente fecha ali a panela, quando a gente abre, né, essa panela, na verdade, que teria alguma coisa ali cozinhando, né, eu vou perceber que há algumas gotas na tampa da panela. Então, essa água, a princípio, ela estaria no estado gasoso e passou para o estado líquido. Então, a gente tem um caso aqui de condensação. Então, aqui seria letra C. Gelo derretendo, tá? No estado sólido, indo para o estado líquido. Então, seria fusão. Penúltima ali é a letra A. E inseticida no organismo da barata. O que acontece ali? Quando a gente joga o inseticida, ele está no estado gasoso. E aí ele começa a formar cristais lá no sistema respiratório lá da barata. Por isso que ela acaba, na verdade, falecendo por conta que ela não consegue respirar. Então, a gente está
Do gasoso para o sólido, a gente tem um caso de sublimação. Então, letra D aqui é sublimação. Agora, vamos lá. Determine o estado físico das substâncias abaixo a 80 graus Celsius. Então, vamos lá. Se a temperatura de fusão vale zero, isso significa, na verdade, temperatura de fusão, né, é o momento em que o gelo derrete. Então, tudo que for anterior a zero é sólido. Tudo que tiver entre 0 e 100 é líquido, né? Então, vamos lá. Se o 80 daqui fica entre 0 e 100, significa que essa substância aqui, ela está no estado líquido, certo? Agora, vamos para a segunda substância. Tudo que for anterior a menos 114 vai ser sólido. Tudo que for depois de 78, como seria a temperatura de ebulição, a partir lá de 78 a gente está no estado gasoso. Como ela está a 80 graus Celsius, então ela estaria no estado gasoso. Então a primeira líquido, a segunda gasoso.